aqui com a segunda aula do time de intervenção. Então vamos aqui hoje com o tema de otimização de protocolos e redução de dose de radiação em radiologia intervencionista. Quem nos fala é Rodrigo Souza, Clinical Marketing Leader, ou seja, sou líder de marketing clínico de intervenção para toda a Latinoamérica na GE. Já trabalho na GE há 4 anos e meio, fiquei quase 4 anos aí como application, avançado no time de intervenção e praticamente 1 ano aí como líder de marketing clínico. Então vamos falar um pouquinho de conceitos de radiação, radioproteção, legislação, customização e um pouquinho de tecnologia. Já que estamos falando de tecnologia, mostrar aqui um pouquinho para vocês o equipamento robótico da GE. Vamos então para os conceitos. Então, primeiramente, o básico, o conceito de radiação, só para relembrar um pouco. Então, radiação significa simplesmente a propagação de energia de um ponto ao outro no espaço ou um meio material. À direita aqui nós temos o símbolo da radiação, que muita gente usa, infelizmente, de ponta cabeça, de outras formas, mas aqui tem um esqueminha como modo correto de montá-lo, de desenhá-lo. Segundo Maxwell, uma onda eletromagnética cujo modelo quântico seria composto por um conjunto de partículas chamadas fótons. Daí vem a dualidade onda-partícula, que, segundo Niels Bohr, a gente não conseguiria comprovar as duas formas de representação aí, uma hora como onda, uma hora como partícula, ao mesmo tempo. Então, a radiação de filamento, ou brainstorm, ela é emitida quando a gente faz, tem aquela descarga elétrica lá no tubo de raio-x, com elétrons de alta energia que colidem com material denso. Então, em torno de 36 mil volts, a partir disso é que a gente tem nessa descarga elétrica acima dessa voltagem, a gente fazer com que alguns elétrons colidindo, tentar adentrar o material, eles escapem na forma da nossa radiação X. Essa radiação X, assim como outras também, são consideradas ionizantes porque ela tem a capacidade de produzir íons em outros materiais. Então, o que é essa capacidade de produzir íons? Essa radiação incidente, raio-x ou gama, ela, ao interagir essa energia com os elétrons dos átomos, ela tem a capacidade de arrancar elétrons. Isso pode até causar uma corrente superficial no material, no corpo que está recebendo a radiação, e com isso, então, o material perde elétrons. O efeito Compton, e a gente só começa a ter efeito Compton acima de 100 kV, onde parte desse fóton, então, interage com a matéria, também tem um desprendimento de elétron, mas parte desse fóton, ao chocar com o núcleo atômico, ele acaba tendo um desvio. Então, isso aí causa o que a gente chama de radiação de espalhamento ou a radiação espalhada, simplesmente. Os fótons incidentes mais fortes têm a capacidade de fazer a produção de pares. O que é isso? Esse fóton muito forte incidente, ele chega a arrancar um pósitron. Arrancando um pósitron, ele também vai perder elétron, porque esse pósitron, ao sair do núcleo, ele vai se desintegrar em 2, gerando aí como 2 fótons da metade da energia que ele recebeu. Então ele gera uma outra energia, uma outra radiação de dentro do material. E aqui num gráfico para mostrar um pouquinho, então, até que ponto a gente tem o efeito fotoelétrico, acima de uma energia a gente começa a ter efeito Compton, e daí em diante a gente tem a produção de pares. Então vamos um pouco para a radioproteção. Segundo a International Commission of Radiological Protection, os objetivos da radioproteção são manutenção e conservação das condições apropriadamente seguras para as atividades envolvendo a exposição humana. Assim, 3 princípios fundamentais são importantes para consolidar aí a proteção radiológica, que é a justificação do uso da radiação, a otimização e a limitação da dose. A justificação é que nenhuma prática deve ser adotada a menos que sua introdução introduza um benefício positivo para a sociedade. A otimização. Toda exposição deve ser mantida tão baixa quanto razoavelmente possível, levando-se em conta fatores econômicos e sociais. E o princípio da limitação de dose, que é a dose equivalente aos indivíduos públicos, não devem exceder os limites recomendados para as circunstâncias apropriadas, aí, citando aí a Lara, que é tão baixa quanto razoavelmente possível, lembrando disso tudo que isso é função, inclusive, do supervisor das aplicações de técnicas radiológicas. Então, aí, brevemente, com relação à dose absorvida, que é a dose eletromagnética definida como sendo energia absorvida por uma unidade de massa, que antes era em ergs ou joule por quilo, e hoje em dia ela é a forma mais correta da gente avaliá-la e mensurá-la é por Gray. Então, os
equipamentos da AGE, a gente tem a mensuração em GRE, fatores de proteção. Então, quais são os fatores de proteção para o uso da radiação? Quanto menor tempo de exposição à radiação ionizante, menor será a dose recebida. Blindagem. Qualquer material pode servir como blindagem e diferentes materiais podem ter uma maior ou menor eficiência como blindagem, dependendo do tipo de radiação com que a gente está trabalhando. Por isso que é obrigatório a gente trabalhar com barreiras de chumbo, as paredes têm que ser revestidas com argamassa baritada e etc. Fator distância, também a lei do quadrado do inverso da distância, ou seja, ao dobrar a distância diminuímos a dose para 1/4 do valor inicial. Lembrando mais uma vez de que é função do supervisor das técnicas radiológicas estar sempre de olho e ajudando a otimizar esses fatores e o uso da radiação. O tempo, então, é aliado aí a altas doses, então a taxa de exposição à radiação é muito menor do que em relação à radiografia para raio-x, quando a gente está comparando a hemodinâmica com a radiologia convencional, só que a exposição total da radioscopia e das aquisições também é muito maior que o tempo de exposição e pode durar por muitas horas, né? Eu mesmo já participei de procedimento de 11 horas. Então esse aqui é um caso relatado aqui no Brasil, vários anos atrás, aí, com equipamento antigo, onde o paciente teve uma complicação, teve uma exposição prolongada e uma outra agravante, né? Uma exposição prolongada na mesma projeção, porque geralmente no exame em radiologia intervencionista se fazem várias projeções. Esse aqui foi um caso que, numa complicação, além de alta dose, se manteve o tubo muito perto do paciente, na mesma posição por muito tempo. O paciente já saiu com uma leve mancha avermelhada na pele, depois de um mês ele voltou no serviço com essa marca já bem mais delimitada. Depois, por volta do 3º mês, estava só uma mancha branca, e do 4º mês com esse buraco aqui, com essa falha bem grande aqui na pele, e isso também com certeza teve lesões internas também. A blindagem ou proteção individual, então o que a gente vê muito por aí nas salas hemodinâmicas são esse tipo de aventais. Esse tipo de avental não é para ser usado em radiologia intervencionista. Em radiologia intervencionista nós temos que ter todas as proteções aqui de corpo inteiro, então os aventais têm que ser de corpo inteiro, que revistam a parte da frente e a parte de trás, já que a produção de raio-x é contínua por muito tempo e a gente não fica somente de frente para o tubo o tempo todo. Então, toda vez que você se desloca, você acaba virando de lado ou de costas e estaria recebendo a radiação por onde o avental de frente única não protege. Sempre lembrar também de usar óculos de proteção sempre que possível para diminuir a radiação no cristalino e protetor de tireoide. Aqui eu coloquei uma interrogação nas luvas, né? No começo, quando se fazia muita radiologia contrastada, se usavam as luvas de proteção, mas foi comprovado que a luva chega a aumentar a dose ali do exame e a dose até na mão. Então hoje em dia não se usa mais as luvas de proteção. Um fator a mais aqui para falar com relação aos jalecos de proteção radiológica: como os aventais chegam a pesar de 9 até 11 quilos, então é melhor os aventais como esses aqui na direita, que são divididos, então metade do peso fica na cintura e diminui o peso nos ombros. Então, com relação à distância, se você dobrar a distância, a dose não cai pela metade, mas sim para 1/4 da dose. Então, para todo mundo que não estiver envolvido tanto ali com a produção direta, como o médico que tem que estar próximo ao paciente manipulando o catéter, ele tem que usar as barreiras de proteção. E para todos os demais que não estiverem necessariamente ajudando, auxiliando o médico na manipulação de catéter ou instrumentação, devem estar mais distantes o possível da fonte de raio-x para diminuir consideravelmente a sua dose de radiação. Então, desses fatores, a blindagem, que é o que fica na frente do médico, né? E quanto maior, mais larga, mais ampla, melhor. Então, o médico que fica mais próximo da fonte de raio-x tem que usar essa barreira de proteção. Lembrando da questão da distância e do tempo também. Sempre que puder, tentar diminuir o tempo de radiação, evitar ficar com o pé direto na emissão de raio-x sem que realmente esteja sendo necessário estar visualizando a imagem em tempo real. E falando nessas barreiras de proteção, quanto maior, mais larga, mais efetiva é a proteção. E essas barreiras de proteção chegam a barrar em torno de 90% da dose para o operador. Os meios de contraste têm que ser aquecidos para diminuir, inclusive, reações adversas, ter uma melhor aceitação pelo paciente, uma melhor tolerabilidade e também menor efeitos nos vasos, como vasoconstrição e vasoespasmo.
Nunca se deve injetar um meio de contraste em todos os aparatos de segurança, que são eles aí, desde o formulário de consentimento de riscos do paciente, que ele deve assinar, carrinhos de parada e carrinho de anestesia. Com relação à legislação, um fator importante, que é uma forma da gente relembrar umas coisas que parecem óbvias, mas são esquecidas no dia a dia. Falando, claro, da legislação com relação a quais são as atribuições do técnico e tecnólogo em radiologia e o que compete aos técnicos e tecnólogos em radiologia. Acionar e operar o equipamento. Claro que o médico também tem a competência aí de acionar a radiação, de expor a radiação, de operar o equipamento, tá? Mas também compete ao técnico de raio-x auxiliá-lo e dividir essa tarefa dentro do possível. Executar protocolo de preparo de início e término da atividade diária, ou seja, o técnico de raio-x ele é responsável pelo equipamento de radiologia, então a operação do equipamento, ligar, verificar, testar, fazer os controles do equipamento, isso é função do técnico do tecnólogo em radiologia. Fazer o controle dessas funções. Então, durante todo o período de operação, tá? Verificar falhas, correr atrás, avisar o serviço técnico, avisar a empresa, avisar o serviço de engenharia, ajudar para que o equipamento esteja funcionando da forma mais correta possível. Cuidar para que as normas de proteção radiológica do equipamento e dos indivíduos sejam atendidas. Tá? É função então do técnico tecnólogo em radiologia ajudar a cuidar, lembrar o médico de colocar o escudo de proteção, verificar se as pessoas estão usando o dosímetro e ajudar no controle da dose de radiação do time, nesse controle geral. E aqui especificamente quando fala do técnico tecnólogo no setor de hemodinâmica, que seria o setor de radiologia intervencionista. Então, operar os diversos equipamentos utilizados no processo de aquisição de imagem. Como eu já falei, a aquisição de imagem é dividida com o médico, muitas vezes o médico, geralmente o médico que fica com o pedal, na maioria dos lugares também o médico fica com o controle do arco, e compete ao técnico ajudar o médico nesse processo e, como temos aqui na linha B, selecionar o protocolo técnico adequado em cada procedimento, ou, se necessário, ajustar os parâmetros visando a melhor técnica possível. Ou seja, o médico está focado em visualizar a imagem pensando na doença ali do paciente, no tratamento que ele vai fazer, e é o técnico, então o tecnólogo, que tem que ajudar a salvaguardar o uso do protocolo adequado, da melhor técnica, da menor dose possível. Atuar de forma integrada às equipes multiprofissionais, respeitando as atribuições individuais. Então, cada um dentro de uma sala de radiologia intervencionista tem sua função, tem sua atribuição. O técnico de radiologia na hierarquia muitas vezes é colocado numa posição muito abaixo, mas não se pode esquecer de que essas atribuições de cuidar da questão da radiação, de ajudar no uso do equipamento, de operar o equipamento, isso é muito importante, tem que ser respeitado, tem que ser colocado e tem que ser alinhado isso com todo o time, com toda a equipe, ajudar na operação do equipamento, mantendo o ambiente estéril e cuidando dos requisitos de segurança e enfermagem. Ainda, zelar pela qualidade das imagens, tá? Isso aqui é um fator muito importante. O médico está preocupado com o diagnóstico, o médico precisa ter uma boa imagem, mas é o técnico de raio-x que tem a competência de saber manipular as questões técnicas do aparelho, ajudar a manipular a questão básica de dosagem do equipamento, ainda que o equipamento trabalhe com dosagens muito automáticas, ele, o profissional que tem que saber mexer, manipular o equipamento de forma a ajustar a dose e a técnica de radiação para que tenha a melhor imagem com a menor dose possível, e realizar o processamento e documentação das imagens adquiridas. Tá? Infelizmente, tem lugares que não tem técnico de radiologia. Tá? Eu sei que alguns equipamentos, mas quase todos os equipamentos, principalmente os da GE, tem o on-board para se manipular o equipamento praticamente todo, mas o médico só tem duas mãos para fazer o diagnóstico, fazer o tratamento, manipular o catéter, mexer na mesa, mexer no arco, é muita coisa para um profissional só fazer. Então o técnico de radiologia é quem deve estar ali ajudando isso e ajudar no
pós-processamento de imagem, na documentação, impressão de imagens, onde usar impressão ou simplesmente na gravação das mídias para entregar para o paciente. Zelar pela biossegurança e atuar em todos os processos de proteção radiológica aplicáveis ao paciente, aos profissionais e aos indivíduos do público. Tá? Ou seja, o técnico é o responsável por ajudar a controlar, por mais que o hospital ou a clínica tenha uma comissão de radioproteção, que tenha todas pessoas que se envolvam nesse processo, não tem como não ter um profissional das técnicas radiológicas que se especialize nisso, que procure entender melhor e ajude a fazer esse controle. E, por último, devem o técnico tecnólogo em radiologia, com habilitação em radiodiagnóstico, no setor de hemodinâmica, utilizar a técnica radiológica nesse setor com rigor, com critério e eficiência, observar a rigorosa e permanente as normas legais de proteção radiológica, bem como o código de ética profissional. Parecem coisas muito lógicas, muito simples, mas na prática, customização da radiação e dos fatores. Então, primeiramente, é sabido então com o passar dos anos o tubo de raio-x vai tendo um desgaste, então se atentar para que haja manutenção periódica, para que seja sempre ajustados os fatores de aplicação de dose do tubo, para que a gente sempre então consiga ter um controle aí efetivo da produção de dose. Isso aqui é muito importante, saber operar e utilizar as características básicas do equipamento. Então, que tipo de aquisição o médico precisa para fazer uma aquisição? Se é o modo cardíaco, o batimento cardíaco tem equivalente a 0,8 segundos do seu ciclo. Então, por isso a gente precisa de uma velocidade razoavelmente boa de velocidade de aquisição para estar vendo bem o movimento cardíaco. Porém, quando é algo mais simples e se quer baixar a dose, hoje em dia nós trabalhamos até com velocidade de aquisição de 7,5 frames por segundo. O modo normal de aquisição é o de 15 frames por segundo. O olho humano enxerga em torno de 25 frames por segundo. Quando que a gente precisa usar 30 frames por segundo? Somente em casos de batimentos cardíacos muito acelerados, como é o caso de um neonato, ou como é o caso de um paciente com taquicardia, ou em alguns casos quando se quer avaliar muito bem a contratibilidade do batimento cardíaco para fazer uma análise de ventrículo esquerdo. Fora do coração, tudo que a gente quer fazer de imagem sem subtração, o ideal é usar o método Chase, porque o Chase vai usar uma velocidade menor, bem menor, de 5 frames por segundo. É o suficiente para ter uma boa qualidade de imagem, inclusive esse é o método mais usado. Inclusive esse é o método específico para que a gente consiga mexer a mesa rápido sem deixar efeito de borramento na imagem. Nós temos também em alguns equipamentos o modo Bolus Chase, onde a gente faz as máscaras e depois o equipamento vai fazendo a aquisição seguindo o bolo de contraste, que pode ser injetado na aorta e seguir até os pés do paciente. Então, com uma única injeção de contraste, o equipamento vai seguindo e o controle da mesa é feito de forma por um joystick. E aí a velocidade de aquisição é 1 ou 2 frames por segundo, é o suficiente para a gente ver o espalhamento em membros do contraste. Subtração digital, corrigindo aqui DSA, ela pode ser feita então a cada 0,5, ou seja, 1 frame a cada 2 segundos, 1 frame por segundo, 2, 4 ou 7,5 frames por segundo. Então, por que essa diferença grande de várias velocidades? Depende da região anatômica e dos tempos. Então, por exemplo, quando a gente injeta numa artéria cerebral, o contraste sobe de forma rápida. Então, a gente costuma fazer imagem a 4 frames por segundo para pegar essa fase arterial. Quando o sangue espalha e está na parte parenquimatosa ou capilares, a gente já pode diminuir para 1 frame por segundo, porque o contraste já está espalhando de forma mais lenta. E o retorno venoso, ele é mais lento ainda. O espalhamento é mais devagar, então a gente pode fazer o retorno venoso a 0,5 frames por segundo. Então, quando a gente põe
No modo cerebral, por exemplo, no nosso equipamento, ele já tem dividido por tempos e velocidades diferentes, onde ele já vai acompanhar a dinâmica do sangue. A gente começa com a velocidade necessária e vai baixando a velocidade ao passar do tempo, acompanhando a dinâmica do sangue no cérebro. Tá, mas e se o paciente tem uma MAVE, onde o sangue vai muito rápido da artéria para a veia? Então, nesse caso, a gente ajusta os tempos e aumenta o tempo da aquisição mais rápida, porque a gente precisa um acompanhamento por mais tempo dessa fase arterial ou dessa fase mais rápida. E se o paciente se o paciente tem uma lesão venosa, por exemplo, e tem um retardamento maior na parte venosa, o que a gente faz? Vai aumentar o tempo da última fase, que é a fase venosa, para que a gente continue vendo a imagem sem que o aparelho corte o raio-x. Tá? Então, isso é muito importante a gente ter o entendimento disso, saber manipular esses fatores para que a gente consiga ajustar e fazer a imagem adequada. Hoje em dia, a gente trabalha muito com aquisições 3D. Então, quando que a gente faz um 3D simples? É mais para quando a gente quer simplesmente avaliar vasos. Um 3D CT a gente faz quando a gente precisa estudar parênquima. Tá? E um 3D CT HD, que tem nos últimos equipamentos, a gente tem uma tomografia de uma qualidade melhor ainda. E a dose dos 3Ds equivale aproximadamente no modo cardíaco e é um tempo um pouco prolongado, né? Onde a gente tem 5, 7 ou 14 segundos, então, ou podendo chegar até 20, dependendo da geração do equipamento. Sem contar que isso é um tempo de rotação, e quando a gente faz o 3D com subtração, ele faz uma aquisição, volta como máscara, e aí ele vai fazer a segunda aquisição com contraste. Quando que a gente faz um 3D com subtração? Quando, por exemplo, num cérebro, a gente tem ali devices como stents, clips, coils, e a gente quer separar isso da anatomia vascular. Então, a gente faz um primeiro 3D, na sequência ele volta e faz uma segunda aquisição, e com isso a gente vai ter estruturas separadas, onde a gente pode fundir ou separá-las para entender melhor a anatomia. E a fluoroscopia. A fluoroscopia é o pedal mais usado. Desde que está funcionando o paciente, até chegar na região, até fazer alguns procedimentos, fazer algumas terapias, a fluoroscopia está sendo sempre muito usada. Então, o que a gente tem que se atentar? Aí aos frames por segundo e também ao nível de dose com que a gente está trabalhando na fluoro. A fluoroscopia é só para ajudar a guiar um trajeto, a chegar de um ponto ao outro ou fazer algo que não é diagnóstico. Então, sempre que possível, trabalhar com a dose mais baixa possível em fluoroscopia, já que não é uma imagem de diagnóstico. Um opcional na GE é o InovaSense, onde o detector automaticamente sobe ou desce ali a distância para ficar mais próximo possível do paciente, ali em torno de uns 12 centímetros, é o que ele mantém ali o tempo todo. Você mexendo o arco, o detector detecta onde está o paciente e vai ajustando. Um comparativo disso é aqui um estudo que demonstrou que fazendo a mesma imagem a 1,20 m e baixando essa distância para 1,05 m, se reduziu a dose em 25%, ou seja, é muito significativo e também melhora a qualidade da imagem quando a gente está trabalhando com um detector mais próximo ao paciente. Então, fatores que a gente tem aí, o InovaSense, personalização da dose, eficiência do detector, mapa de dose. Isso tudo, quando a gente está falando de detector de dose, a gente tem 4 formas diferentes de se trabalhar com a resposta de dose do detector, porque o detector, ao receber ali a imagem, ele controla a produção de dose do raio-x para dizer se precisa de mais ou menos dose para se adequar à necessidade da imagem, que é o controle automático de dose. Porém, a gente pode setar o detector para 4 faixas diferentes de dose. Então, a gente pode inclusive criar protocolos diferentes para que
sendo possível trabalhar com uma dose mais baixa, onde às vezes a imagem não seja a melhor, mas dê um diagnóstico suficiente com uma menor dose, é o ideal. A dose pode ser reduzida, quer seja pelo protocolo ou pela quantidade de frames, e além disso nós também temos o fator de proteção direto no InnovaTouch, ali no contato direto na mesa, onde a gente pode simplesmente derrubar metade da dose pelo operador diretamente na mesa durante o procedimento, nas imagens que não se precisa da melhor imagem com a melhor nitidez. Então, quando a gente fala dos tipos de aquisição, aqui novamente está uma telinha rápida aqui para mostrar para vocês. Então, cada tipo de aquisição dinâmico, que são modo cardíaco 7,5, 15 ou 30, detalhe normal ou baixo, tá? O DSA, então, nos tempos, como eu havia explicado. Então, aqui foi alterado aqui no protocolo, mas só para mostrar. Então, começando com 2 imagens por segundo, baixando para 1, depois baixando para 5, nos seus tempos diferentes. O Chase, que é um método sem subtração para qualquer parte do corpo fora do coração. Então, o 3D, onde a gente ajusta a velocidade de rotação, a injeção de contraste pode ser automática, os atrasos de raio-x da injeção, com ou sem subtração. O Bolus Chase, então, que é 1 ou 2 imagens por segundo. O 3D CTHD, que baixa para 16 ou 28 segundos de aquisição. E os botões de preferência, então, que nós temos aqui também, mais próximo do médico, e outras no InnovaTouch, para que a gente consiga controlar essa dose de forma mais efetiva, mais simples, mais rápida. Voltando a falar de fluoroscopia, quando a gente trabalha com o roadmap, pode trabalhar com dose baixa ou normal, trabalhar o fundo ósseo para quando a gente quer enxergar um pouco de osso, a velocidade de frames por segundo, então sempre tenta trabalhar com o mais baixo possível. Então, um exemplo, por que às vezes se trabalha com 30 frames por segundo no roadmap e a aquisição na mesma região se faz com 2 frames por segundo? Tá? Então, é algo a se pensar, é algo a se questionar sempre que a gente está trabalhando com as imagens. E esse botãozinho azul aqui na GE, quando tem um terceiro monitor ou quando tem a função no sub, a gente ativa. Quando está fazendo uma imagem de fluoroscopia subtraída, a gente também teria a mesma imagem ao lado sem a subtração. E lembrar de sempre que possível usar aí os Blended Roadmaps, que o que é isso? A gente pega uma aquisição já feita em DSA, faz a foto e transforma em roadmap sem ter que injetar contraste de novo e diminuindo também uma exposição mais de raio-x. O Dose Map, onde a gente controla aí a dose de radiação, tá, em tempo real. Quando chega a certos limites, ele puxa a imagem na tela para mostrar, inclusive num gráfico aqui de tons de cinza, né, aonde o paciente está recebendo mais ou menos dose. De acordo então com os níveis de radiação que se chega, ele dá o aviso na tela e depois disso a gente também tem esse gráfico e todo um relatório para avaliar. Um relatório inclusive na GE que ele pode ser gerado um relatório resumido ou relatório por exposição de raio-x. Outra coisa importante, de acordo com o FOV, então quando a gente trabalha aqui um exemplo com um detector de 20 e a gente vai dando zoom, a gente aumenta um pouco, o equipamento automaticamente aumenta um pouco a dose para compensar a perda de sinal. Porém, vale lembrar que a dose no paciente é dependente da área. Então, se você aumenta um pouquinho a dose por fazer um zoom, porém a área do paciente irradiado é menor, então não é significativo, a gente não tem mudança de dose significativa na soma do paciente. O que a gente tem é uma dose focal um pouco maior na pele do paciente, mas a dose geral que o paciente recebe não se considera que aumenta quando a gente trabalha com zoom. Tá? Isso era muito questionado antigamente com equipamentos antigos. Hoje em dia, a gente já tem a comprovação de que isso não é significativo. Falando ainda mais de otimização, no InnovaTouch, quando a gente tem um monitor grande, a gente tem as opções de divisão de tela, então, para que a gente consiga deixar as imagens necessárias na tela e seus tamanhos, para que a gente consiga ajustar e trabalhar da melhor forma possível, trazendo o maior número de informação necessária para o médico na tela. Uma outra coisa no InnovaTouch, falando de otimização, otimizem sempre os ícones aqui, os botões que são necessários para cada modalidade. Eu particularmente gosto de separar
no mínimo, assim, simplesmente em cardiologia, onde a gente trabalha com imagens que não precisam de subtração, e neurovascular, que aí mudam alguns ícones aqui, alguns botões, onde tem os principais botões utilizados aí com relação à subtração de imagem. Então, isso tudo aqui facilita o uso diário, deixa mais rápido e a gente acaba usando mais os recursos importantes do equipamento. Um outro exemplo de customização é a formatação aqui de um protocolo para que a gente trabalhe com CO2, que tem se ampliado o uso do CO2 hoje em dia. Então, basicamente, o CO2 é injetado diretamente por um cilindro a uma seringa especial ou então com uma injetora de CO2 aí. E como a gente trabalha com contraste negativo, necessita do ajuste de imagem para que a gente consiga visualizar melhor o possível esse ar como forma de contraste negativo na imagem. Além disso, nós temos também uma otimização da qualidade da imagem com relação a fatores, então a gente consegue diferenciar aí por protocolos ou até para médicos diferentes, então tipos de formação de imagem, onde alguns podem querer trabalhar com a imagem mais acinzentada, outros mais clara, uns com mais ruído, outros com menos detalhe, e isso tudo são ajustados por protocolo. A gente pode criar, como em alguns casos aqui para alguns clientes, como eu já criei, protocolo de alta dose, tanto na aquisição quanto na fluoro, então normal com baixa, baixa com baixa. Então isso aqui são tudo formas da gente customizar doses para cada procedimento ou para paciente diferente. E aqui um exemplo de um dos nossos equipamentos. Os equipamentos, quanto mais modernos, mais fatores tem, onde a gente tem aqui pelo menos 5 fatores de correção de imagem para cada tipo de aquisição, tá? Então a gente consegue otimizar bastante a qualidade da imagem tendo esse tipo de diferenciação de imagem. Então, onde a gente consegue ter mais definição, quando a gente aumenta muito a definição, a gente pode aumentar um pouco do ruído da imagem. Então, aí como a gente pode balancear isso, é algo que principalmente eu tenho tentado atuar o máximo possível em toda a América Latina para ajudar a desenvolver a melhor qualidade de imagem para cada equipamento, para cada médico que trabalha com ele. Uma coisa importante, além dessa customização, é saber usar e manipular e tá, deixar de forma mais fácil e prática possível. Esses acessórios de utilização podem estar fixados na mesa ou num carrinho à parte. Principalmente com salas híbridas, a gente trabalha mais com carrinhos separados. Então, por exemplo, para fazer um procedimento, nós temos as opções de guardar posições do arco e da mesa, desde que a mesa seja uma mesa automatizada, onde a gente consegue guardar inclusive angulações craniais ou caudais. Equipamentos com mesa tilt tem 5 posições para cada operador. Nós trabalhamos com 9 operadores. Se a mesa não é tilt, mas é automatizada, a gente pode ter até 7 posições para ser guardadas. Então, para cada operador, pode deixar posições pré-setadas para que seja mais rápido a aquisição de imagem, né, entre uma aquisição de imagem e outra, para que troque mais rápido já as posições, seguindo um roteiro que é estabelecido por cada médico, cada operador, para que fique mais rápida a aquisição e o desenvolvimento do exame. Agora um pouquinho da tecnologia mais avançada aqui em radiologia intervencionista. Então, esses são os 4 equipamentos da GE. O IGS-3 é um equipamento mais barato, um pouco mais limitado, porque ele não compreende a questão de realizar o roadmap 3D, tá? Todos os demais aqui são possíveis. A diferença básica do IGS-5 é um equipamento mais padrão, o IGS-6 é biplanar, tem 2 arcos que já fazem o frente e o perfil ao mesmo tempo, e com isso se torna um exame de neuro mais rápido e com mais informação. E o Discovery 7, que é para sala híbridas, onde é um equipamento de rodinha, onde ele se desliza quase como um arco cirúrgico, e a gente pode trabalhar com a mesa normal, tilt ou não, ou com a mesa maquê. Com relação ao detector, o tamanho do detector, se é um detector de 20, ele não abrange uma área muito extensa do corpo. Então, aqui são exemplos de imagens adquiridas com detector de 20. Nosso detector da GE é sempre quadrado, então quando eu falo 20 é 20 de altura e 20 na largura.
Tá aqui uma imagem cardíaca que está com um pouquinho de zoom, deve estar com um campo de 16, apesar de ser do de 20 está com zoom, aqui deve estar com 20, 17, 15 e o aqui também deve estar com 20. Num detector de 30, então já é para uma gama maior de tipos de exames, onde a gente já tem uma cobertura anatômica maior, serve, é mais adequado aí para o pessoal de vascular, também serve para cardíaco, para estrutural e para membros. Então esse aqui é um equipamento, quando ele é para um uso misto, detector de 30 eu digo que é o tamanho mais ideal, onde abrange melhor todos os tipos de especialidades médicas. O detector de 40 já é um detector grande para cardiologia, onde na cardiologia se fazem muitas angulações aqui na região do peito do paciente, crânio-caudais, que ficam mais limitadas com um detector tão grande. Porém, para os vasculares é excelente porque já tem uma cobertura anatômica maior ainda. Tá? Aqui mostrando que pega uma região anatômica bem maior e com isso melhora a amplitude que é necessária. Então, o tipo de detector, que são variados aí nesses 3 tamanhos que nós temos, depende de qual a finalidade do equipamento. Então, na hora da compra do equipamento, já é importante a gente pensar nessa customização, para que o equipamento vai servir, que áreas ele vai atender, para que ele seja o mais adequado possível para atender todo o leque de procedimentos que o serviço vai fazer. Com relação à eficiência da dose, nós temos a eficiência quântica da detecção pela qualidade do nosso detector, tubo de fluoroscopia muito adequado com 3 pontos focais, o gerenciamento de feixe dinâmico onde se ajusta muito a dose e a qualidade da imagem. Temos aí os filtros espectrais de cobre de forma automática que ajudam muito aí na filtração e melhoria da qualidade da imagem final também. Com relação à dose, complementando, nós temos então um mapa de dose onde ele traz um relatório bem completo. Esse reporte de dose nova, então, que pode ser gerado até um relatório por exposição, visualização de dose em tempo real, e nós estaremos em breve aí novamente com o RaySafe, que é para monitorar a dose em tempo real também. Esse monitoramento é de dosimetria individual. E com relação a outros recursos aí do equipamento, da produção, novamente, personalização da dose com um toque na tela, né, do InovaTouch, ali onde a gente ajusta as doses de acordo com o tipo de imagem que a gente precisa em cada momento. O InovaSense, que é um opcional que o detector pode estar buscando o contorno do paciente, sempre trazendo o detector mais próximo possível para diminuir a dose. Temos aí também o Fluorostor, que é uma forma de gravação da fluoroscopia, quando a gente já viu uma imagem ali que precisa ser documentada, e geralmente a gente consegue documentá-la sem ter a necessidade de voltar a pisar no pedal de aquisição, que tem uma dose aí 5 a 7 vezes maior, ou até mais, para documentar uma imagem que já se viu. Então, é um recurso importante. E também é fácil fusão de imagens de 2D com 3D para que a gente entenda melhor a anatomia e também com isso diminua o tempo de procedimento. Lembrando, como eu falei na aula passada, com relação aos telescópios, um telescópio mais eficiente é um telescópio que usa mais a captação de luzes para a formação de imagem. Então, um telescópio mais forte, mais eficiente, consegue captar até mesmo nebulosas, imagens onde se tem pouquíssima claridade, trazendo isso. Então, para a radiologia, quanto mais eficiente for o detector, a gente consegue trabalhar com menos dose e evitar esse tipo de distorção, de estouro do branco aqui, onde com uma dose acaba sendo muito alta em alguns equipamentos, em alguns procedimentos. Esses equipamentos, então, como trabalham com uma dose muito alta, o recurso de software não consegue corrigir a diferença de densidade entre pulmão e partes mais densas aqui, então acaba estourando e apagando parte da imagem. Tá? Então, por isso, na GE nós temos esse gerenciamento de feixe dinâmico com autocorreção de imagem, onde a gente consegue ter uma melhor visualização de todas as anatomias usando uma dose mais baixa aqui. A GE é a única que tem 84% da eficiência do detector comprovado,
Então, com isso, a gente consegue trabalhar com menos dose e menos interação, excesso de branco na imagem por dose mais alta. Com isso, então, a gente consegue ter uma melhor compensação das densidades do tecido, minimizar ruído, maximização da resolução do contraste, otimizar a nitidez e ajuste do brilho mais eficiente. Tá, isso então tudo pelo detector da própria GE, que é fabricado pela GE e foi o primeiro detector digital em radiologia intervencionista inventado e produzido no mundo. E para comprovar isso, tem vários estudos, esse aqui é um deles, lá da Mayo Clinic, mostrando com equipamentos de fabricantes diferentes aqui, do vermelho, do amarelo e em azul, o equipamento da GE, em procedimentos aqui de sala híbrida, então fazendo um comparativo, tá? Onde então a dispersão dos pontos, a média geral aqui de dose no equipamento da GE foi bem menor do que dos outros equipamentos. Então essa é a GE, ajudando a elevar a radiologia no planeta. Eu sou o Rodrigo Souza, então líder de marketing clínico. Estarei à disposição para vocês para eventuais dúvidas, podem me enviar por e-mail. Estaremos aqui ajudando a difundir, a explicar e melhorar o máximo possível do uso da radiologia intervencionista com os seus recursos, com os seus fatores técnicos e com a melhor tecnologia possível.